Fala pessoal, tudo bem? Está começando o OutLive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. E no episódio de hoje, nosso tema é: dá para emagrecer depois da menopausa? E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho mais uma vez comigo meu amigo, meu sócio, Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge, pelo convite. Vamos falar aqui, obviamente, para todas as mulheres na menopausa e para as mulheres também que já passaram dos 35, 40 anos, um assunto importante. Inclusive, muito do que a gente vai falar também serve para os homens que estão acima dos 40 anos. Então, um tema aí fundamental para quem está nesse processo de reconquistar a saúde, emagrecer e se preocupa também com o futuro, né? Quando começar a chegarmos perto da velhice. Perfeito. Bom, se você, mulher que nos acompanha, já passou dos 40 anos e enfrenta alguma dificuldade para a manutenção do peso, eu diria que você não está sozinha nesse processo. Na realidade, quase todo mundo acredita que o nosso corpo não é o mesmo a partir de uma certa idade. E se a gente for pensar, na verdade, em relação ao contexto pelo menos da menopausa, isso realmente tem algum fundo. Até porque esse período está relacionado a diversas mudanças hormonais e até mesmo constitucionais que vão criar um ambiente ali metabolicamente desfavorável, não só para o processo de manutenção do peso, mas também no processo de perda de peso. Só que calma que nem tudo está perdido. Na verdade, a nossa proposta aqui hoje é deixar de lado um pouco desse papo até simplista de que depois dos 40 não adianta mais a mulher fazer nada, que não dá para emagrecer, e trazer realmente o que a gente pode fazer nesse período, as adaptações necessárias para esse período que é biológico, para você tentar emagrecer de forma inteligente e sustentável. Bom, Du, pensando já no início desse papo, eu queria trazer uma pergunta que vai tocar ali tanto as mulheres quanto os homens. Realmente dá pra gente falar que conforme a idade vai avançando, o metabolismo da gente fica mais lento? Então, Jorge, não é exatamente esse termo metabolismo lento, não é um termo muito correto. O que acontece é que, de fato, a gente gasta menos calorias por dia. Então, se antes, quando você tinha 20, 30 anos, você gastava 2.000, 2.500 calorias por dia, depois, quando você vai chegando perto da menopausa, e principalmente após a menopausa, você vai ter um gasto menor. Então, de fato, fica mais difícil você manter o seu peso, ficar no peso ideal quando você passou dos 40 e principalmente depois da menopausa. E aí é interessante, você está vendo eu falando, não, isso vai piorando conforme você vai chegando nos 40 e depois na menopausa, porque, na verdade, existe uma redução contínua do nosso metabolismo, né? Existe uma redução contínua do nosso gasto energético por dia. E essa redução, ela se dá principalmente pela perda de massa muscular. Então, as pessoas tendem a perder massa muscular à medida que vão envelhecendo. Esse processo começa com mais ou menos 30 anos, às vezes um pouco menos, um pouco mais. E é um processo que, claro, pode ser minimizado ou até revertido. Isso é importantíssimo, a gente vai falar depois. Mas o fato é que se a pessoa fizer as mesmas coisas, então digamos que a pessoa mantém a mesma rotina, 20, 30, 40, 50 anos, essa pessoa tende a perder massa muscular e com isso cair também o gasto de energia por dia. A gente sabe que a massa muscular é um tecido do nosso corpo metabolicamente ativo, muito ativo, então ele gasta muita energia para se manter. E conforme você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo também, você na verdade vai diminuindo o gasto calórico diário. E na menopausa esse processo se acentua. É importante isso porque existe toda uma questão linear, então você está envelhecendo de forma linear. As mulheres têm na menopausa um processo binário, que não é linear, é realmente uma queda. E aí uma queda, existem algumas mudanças na menopausa, mas hoje a gente vai falar basicamente das mudanças que são consequência da principal mudança da menopausa, que é uma queda bastante abrupta dos níveis de estrogênio na mulher. O estrogênio é o principal hormônio sexual feminino e existe uma queda de mais ou menos 90%, 95% nos níveis de estrogênio. Então a gente não está falando aqui de uma queda gradual. Então o homem também tem uma redução de testosterona, né, que é o seu principal hormônio sexual, mas é uma queda muito mais progressiva. Não existe essa queda abrupta, né? Do nada você realmente tem uma queda muito grande. Então, essa queda do estrogênio, ele leva, primeiro, a uma redução ainda maior da massa muscular. Apesar da gente enxergar só a testosterona, né, como hormônio do anabólico, né, o hormônio que favorece a criação de massa muscular, na verdade o estrogênio também tem um certo papel. E quando você tem uma queda tão grande quanto na menopausa, você tem mais dificuldade de manter a massa muscular. Isso não significa
que atividade física e proteína, né, que são os 2 pontos aí fundamentais da massa muscular, eles não sejam mais efetivos após essa idade. Pelo contrário, eles são ainda mais importantes, porque eles podem reverter esse efeito. Mas o fato é que depois da menopausa, as mulheres têm, além da questão da idade, que elas já vinham perdendo o gasto calórico por causa da queda muscular, elas têm uma queda na massa muscular, ou pelo menos tendem a ter uma queda na massa muscular mais acentuada, e com isso fica ainda mais difícil. Então acho que para começar a nossa conversa aqui, a gente vai falar de muita coisa para tentar resolver o problema, né? Nosso compromisso é esse, ajudar as mulheres aqui, ou que já estão chegando na menopausa, ou que já chegaram, a resolver a questão, a pelo menos amenizar o problema. Mas eu acho que o primeiro recado é que o problema é real. Sim. Que não é uma invenção, que não é lenda, que não é mito. Na verdade, existe sim uma dificuldade que a menopausa traz para o processo de emagrecimento. Perfeito. Assim como a gente já falou sobre vários processos que são biológicos, assim como a própria menopausa, né, que é uma coisa normal de acontecer no ciclo evolutivo da mulher, né? Ela vai lá, começa a menstruar, entra no menacme, ela vai ficar ali, dependendo do tempo, em torno de 15, 20 anos no menacme, vai chegar na menopausa, e aí sim existe uma mudança fisiológica muito clara, que é a diminuição do estrogênio, que vai causar não apenas essa dificuldade no gasto energético, o metabolismo mais lento, que eu vou até falar um pouco mais sobre isso, mas também outras alterações, em que a gente vai citar ao longo do episódio, que vão trazer para a mulher um risco cardiovascular também mais aumentado. Mas falando um pouco, voltando na parte de metabolismo lento, acho que é muito interessante a gente reforçar isso, porque muitas pessoas acabam utilizando isso quase como uma desculpa para o processo de ganho de peso, né? O meu metabolismo é mais lento do que o normal. A gente sabe muito bem que existem sim pessoas que têm um gasto energético basal maior ou menor, mesmo quando a gente faz um equilíbrio da massa magra. Até porque é por conta de mudanças constitucionais ou genéticas que fazem com que a pessoa tenha um gasto maior. Mas quando a gente fala sobre a lentidão do metabolismo a longo prazo, está muito mais relacionado com a diminuição do gasto energético em si do que necessariamente por uma mudança constitucional do metabolismo, né, ou das alterações, das reações químicas que acontecem. E aí, muito bem como você falou, o principal é a mudança da massa magra, que é uma dos fatores constitucionais que mais faz com que a nossa taxa metabólica basal aumente, que a gente gaste mais energia, e consequentemente, se a gente fala do processo de perda de peso e emagrecimento, né, ou ganho de peso, que seria o contrário, o déficit calórico é o fundamental para a gente perder peso, assim como o superávit calórico é fundamental para a gente ganhar peso. Então, consequentemente, se você tem menos massa magra, se você gasta menos energia de forma basal, se você continua comendo a mesma coisa, você provavelmente vai engordar. É por isso que mesmo mulheres que não mudam de forma considerável o seu padrão alimentar, acabam ganhando peso depois da menopausa, porque elas, consequentemente, comem a mesma coisa, mas gastam menos energia do que o normal. Então é interessante a gente colocar isso também, né? E acho que você falou bem da equação de gasto versus ingestão calórica. A gente já falou da questão do gasto, né? Que a menopausa é um momento em que você diminui o gasto calórico e isso faz dá um problema nessa balança. O problema, na verdade, é ainda maior, porque também a menopausa atinge o outro lado da equação, que é o lado da ingestão calórica. Então, por várias questões que são não só biológicas e fisiológicas, mas também psicossociais, as mulheres tendem a comer mais no período da menopausa e após a menopausa. Então, assim, para começar, pela questão fisiológica, o estrogênio ele tem um papel na sensibilidade do nosso cérebro à leptina. A leptina é um hormônio que a gente chama de hormônio da saciedade. Então, ele normalmente é um hormônio produzido pelas nossas células de gordura, pelo nosso tecido adiposo, que sinaliza ao nosso cérebro que a gente não precisa mais comer. Com a queda abrupta de estrogênio, existe uma diminuição da sensibilidade no nosso cérebro, especificamente no nosso hipotálamo, à leptina. Então, isso por si só faz com que as mulheres, nesse período da menopausa, elas tenham menos saciedade, então elas comam quando elas não deveriam comer. Para piorar, a gente sabe que a menopausa ela afeta alguns hormônios que são fundamentais no nosso humor. Então, o estrogênio ele é fundamental para a conversão de uma substância chamada de triptofano em outra chamada serotonina. A serotonina é uma molécula aí bem famosa, porque várias medicações psiquiátricas elas atuam aumentando os níveis de serotonina no nosso cérebro, principalmente os antidepressivos e os ansiolíticos. E aí não é surpresa para ninguém a gente saber que a menopausa, por afetar nos níveis de estrogênio e com isso reduzir a nossa produção de serotonina, ela favorece distúrbios de humor e distúrbios ansiosos.
Então, existe uma tendência ali de problemas de humor e problemas ansiosos. E, além disso, a serotonina ela também é importante na sinalização da saciedade. Quando a gente tem pouca serotonina, a gente tende a ter mais fome e fome de alimentos específicos. De alguns alimentos que têm aquele poder de ativar o nosso centro de recompensa no cérebro. E a gente está falando principalmente dos doces, dos carboidratos simples, das comidas processadas, que a gente sabe que tem esse poder de ativar o nosso sistema de recompensa. Então, existe uma desregulação no cérebro, tende a ter essa desregulação no cérebro da mulher que favorece um excesso de alimentação e um excesso de alimentação com comidas que não são saudáveis, comidas que tendem a gerar um comportamento compulsivo. Então, a menopausa ela é um período, de fato, de mudanças fisiológicas e hormonais e de adaptação, né? Porque uma coisa é uma pessoa já ter essa constituição. Outra coisa é a pessoa ter uma constituição de um jeito e, a partir de determinado momento, ela mudar. Então, o corpo não tem tempo de se adaptar. A sua própria vontade racional não tem tempo de se adaptar, né? Porque ela não estava acostumada a isso. Então, é um momento bastante, realmente estressante de uma maneira geral. E é claro, né? Quando a gente fala de menopausa, a gente está falando de uma mulher que tem mais ou menos 50 anos. Uma mulher que tem mais ou menos 50 anos, ela não tem como único problema da vida dela a menopausa em si. Perfeito. A gente sabe que quando a gente vai chegando nos 50 anos, seja mulher ou seja homem, a gente começa a bater a porta da nossa terceira idade, né? A gente começa a se ver mais velhos, começa a se ver mais próximo da nossa morte. E é óbvio que isso tudo é uma questão muito difícil, né, para todos nós lidarmos. Além disso, a gente começa a ter perdas. Às vezes a gente perde os nossos pais, por exemplo, é uma idade bastante difícil. A gente começa a perder pessoas da nossa família que tem uma idade um pouco menos distante da nossa. A gente começa até a perder amigos. Então, é um momento da vida. Às vezes os nossos filhos saem de casa nessa idade também. Então, assim, é um período bastante difícil da vida como um todo. Ou pelo menos pode ser um período bastante difícil da vida como um todo. E a gente sabe, cara, a gente já falou bastante sobre isso em outras conversas, que a estruturação da nossa vida, né, o ordenamento da nossa vida, ele é fundamental para a gente conseguir manter a saúde, para a gente conseguir, por exemplo, quando a gente está com fome de comer aquele doce, a nossa vontade racional sobrepujar a nossa vontade emocional. A nossa razão bater na emoção, ou pelo menos deixar ela quietinha ali, isso é fundamental. A gente precisa estar com a vida estruturada, com a vida organizada. Se a gente, além das questões das mudanças fisiológicas, das mudanças metabólicas, a gente está passando por problemas, então a gente perde alguém importante da nossa vida, a gente fica desempregado, ou a gente tem os filhos indo embora de casa, a gente tem vários fatores estressores na vida, é óbvio que tudo fica mais difícil. Então eu diria que a menopausa, muitas vezes, para muita gente pelo menos, é claro que não é para todo mundo, a ideia não é aqui assustar as pessoas que ainda não chegaram, tem gente que consegue lidar com isso de uma maneira muito melhor. Na verdade, o contrário, a nossa ideia aqui é tentar entender como essa pessoa consegue lidar de uma maneira melhor, faz. Perfeito. Mas assim, é um momento em que as pessoas correm o risco de entrar em ciclos viciosos de adoecimento. Então a pessoa começa a ter um adoecimento mental, pode ter um adoecimento metabólico, pode começar a isso causar mais problemas na vida dela, que assim como os problemas da vida podem gerar o problema de saúde mental ou o problema de saúde metabólico, o problema de saúde mental e o problema de saúde metabólico também podem gerar problemas da vida. Perfeito. Quantas pessoas não têm dificuldades de relacionamento conjugais por conta de saúde mental, por exemplo? Então, assim, ou problemas no emprego por conta de problemas de saúde. Pensando até, por exemplo, no próprio papel na sociedade da mulher, né, que mudou muito, talvez, nos últimos 50 anos, falando da inserção no mercado de trabalho, cada vez mais mulheres próximas à época da menopausa, chefiando grandes empresas, tendo altos cargos, talvez a pressão necessária para desempenho dessas mulheres num período tão característico e fisiológico até delas, faça com que a gente tenha até mais impactos como esses, tanto na saúde mental quanto na metabólica e, consequentemente, problemas na saúde metabólica e mental, causando também alterações de desempenho, por exemplo, no trabalho ou até na vida pessoal da pessoa. Assim, a gente ainda não falou de um ponto fundamental, porque a gente está falando aqui da saúde mental, da saúde metabólica, do emagrecimento, mas um dos efeitos que o estrogênio tem, e que ele deixa de ter, né, porque a mulher perde 90% a 95% do estrogênio corporal, é que o estrogênio ele protege a mulher contra a obesidade abdominal. Então, a gordura das mulheres no período antes da menopausa, ela tende a ficar concentrada na periferia do corpo. Braços, pernas, quadril,
A gordura da mulher tem uma distribuição corporal diferente da do homem. Depois da menopausa, isso muda. Com a queda do estrogênio, a mulher começa a acumular mais gordura no abdômen. Então, ela começa a ter um padrão de gordura, de distribuição de gordura corporal mais parecido com o do homem. E esse padrão, ele é o padrão que causa a síndrome metabólica, que causa a resistência insulínica e que causa o diabetes tipo 2 e que pode causar também as grandes doenças, né? O infarto, o AVC, eles são muito ligados à obesidade abdominal. Então, assim, a gente diz que a mulher perde, pelo menos parcialmente, a proteção. A gente sabe que os homens eles têm mais risco, um risco maior de infartar do que as mulheres. A partir da menopausa, isso começa a ficar mais equilibrado. Então, assim, é um período em que, além da obesidade, além dessas questões hormonais, existe também aqui uma alteração de gordura corporal e de vulnerabilidade a doenças importantes. Perfeito. E quando a gente fala sobre um outro aspecto da saúde, que muitas vezes é negligenciado, a gente já falou algumas vezes aqui sobre a importância de falar sobre ele, que é o sono em si. Existem, por exemplo, impactos negativos relacionados ao período da menopausa no sono da mulher, que consequentemente vão causar para ela problemas metabólicos, de próprio emagrecimento? Existem. Também a própria serotonina tem um papel importante nisso. O humor, né? Quando a pessoa está com o humor desregulado, quando a pessoa está mais ansiosa, quando a pessoa está mais estressada, isso tudo pode acontecer sim no período da menopausa, as pessoas tendem a dormir pior. Uhum. E isso acontece. Isso é mais, assim como a questão do metabolismo, o sono ele piora com o envelhecimento. Para todo mundo, para homens, mulheres, estando ou não na menopausa. Uhum. Durante a menopausa, a piora é mais acentuada. Então, existe também uma questão de desregulação do sono, e é o que você falou, né? O sono ele está diretamente ligado à saúde metabólica e saúde mental. O sono, se você dormir mal, você tem maior chance de ter diabetes, maior chance de ter hipertensão, maior chance de engordar, maior chance de ter infarto, maior chance de ter depressão, ansiedade. Então, sem dúvida nenhuma, o sono é um dos aspectos aí que na verdade, ele é uma das causas, um dos mediadores do problema da menopausa. Perfeito. A gente já discutiu em algumas oportunidades aqui sobre a saúde da mulher como um todo, né? Sobre os períodos diferentes da vida da mulher, das flutuações hormonais que a gente tem ao longo de cada um desses períodos, que trazem particularidades a eles, né? E talvez um dos primeiros eventos que a gente tem na vida da mulher em relação à parte reprodutiva, até mesmo o controle do ciclo, é o uso de anticoncepcionais, né? E os anticoncepcionais eles acabam sendo utilizados tanto para a concepção em si, como pelo seu nome, como também, como eu falei, para a regulação do ciclo, para controle de alguns sintomas, entre outras coisas. Dá para a gente falar que o uso dos anticoncepcionais, por exemplo, causa um aumento de peso? Como é que funciona isso? Então, alguns anticoncepcionais podem afetar o peso, mas hoje em dia eles não são mais tão comuns. Hoje em dia a gente tem anticoncepcionais melhores, que causam menos efeitos colaterais, inclusive de ganho do peso, e existem opções que não afetam. Existem opções, inclusive, que não têm hormônio. Por exemplo, o DIU de cobre é uma opção que não tem hormônio. Então, eles podem ter algum efeito, mas é um efeito pequeno. Não é um efeito do nível da menopausa, por exemplo, que a gente está falando. Normalmente, eles não são responsáveis pelo ganho de peso. No máximo, eles podem ser algum fator contribuinte, mas mesmo assim, isso hoje em dia é bastante raro. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, da terapia de reposição hormonal, né? Se a gente falou até agora aqui que um dos grandes problemas da menopausa é a queda abrupta de estrogênio, dá para pensar que se a gente desse estrogênio para a mulher, teoricamente esses problemas melhorariam. Como que funciona essa definição? Toda mulher necessita de terapia de reposição hormonal? Tem aquelas que têm mais ganhos do que perdas? Tem aquelas que têm mais perdas do que ganhos? Como é que a gente dosa isso? Esse é um assunto importantíssimo, bastante polêmico, inclusive. Sempre foi polêmico, na verdade, a chamada TRH, né? Terapia de reposição hormonal. Primeiro, nem todas as mulheres podem usar, então existem contraindicações. Enfim, existem contraindicações que são relativamente amplas. A ideia é a gente não falar aqui indicações e contraindicações, mas elas podem existir. Então, pessoas, por exemplo, com passado de câncer de mama seria uma contraindicação. Não é para todas as mulheres e também não é uma solução para todos os problemas da menopausa. Perfeito. É importante a gente dizer que por mais que a gente reponha um hormônio, vale para o estrogênio nesse caso, e vale, sei lá, para o hormônio da tireoide, né? Sempre a gente repor o T3, a gente não consegue repor igualando o efeito do nosso corpo naturalmente. Uhum. Então a gente não consegue imitar o que o corpo faz. Porque além da liberação, existe um ciclo de liberação que a gente não consegue controlar totalmente. O
remédio você vai tomar uma pílula, ou no caso da TRH, muitas vezes é um adesivo, e você vai ter uma liberação ao longo do dia. O nosso corpo ele tem uma regulação que a gente simplesmente não consegue mimetizar. Então, nenhum tipo de reposição hormonal vai substituir totalmente o nosso corpo de forma natural. Muitas vezes tem riscos também associados a isso. No caso da TRH, existem riscos que são controlados e normalmente, a indicação ela é só para mulheres que tiveram ou estão na transição da menopausa, então acabaram de ter a menopausa, ou estão nos primeiros anos, 5, 10 anos. Depois disso, começa a ter alguns riscos cardiovasculares em que não vale a pena. Também não é indicado o uso para mulheres que têm como único problema da menopausa o ganho de peso. Sim. Então, se a mulher não tem, por exemplo, os fogachos, né, fogachos moderados a intensos, se ela não tem distúrbios de humor, distúrbios ansiosos, ela só engordou, quase nunca estará indicada a TRH. A gente tem outras ferramentas que são melhores, mais eficientes e que têm menos riscos e que poderiam ser adotadas. Agora, para mulheres que não têm contraindicações, que estão nesse período aí de acabaram de ter a menopausa nos primeiros anos, e elas têm outros sintomas, então elas têm os fogachos bastante intensos, ela tem distúrbio de humor e ela engordou, aí a TRH provavelmente vai estar indicada. Claro que a pessoa tem que consultar um médico, né? De forma alguma fazer isso por conta própria. Perfeito. Pelo amor de Deus. É um tipo de tratamento que precisa ser acompanhado por um bom médico. Também não adianta ser qualquer médico. E estará indicado. E a gente sabe que a TRH ela não altera o peso, pelo menos os estudos não mostraram alteração de peso, mas ela altera a composição corporal. Então, a mulher tende a ganhar massa muscular e perder massa gorda com o uso da TRH. Perfeito. E tentar deixar claro para o pessoal que acompanha a gente, inclusive, se você é mulher que nos acompanha, já teve alguma dificuldade de perder peso, já passou dos 40 anos, tem enfrentado algum problema, algo que tem incomodado você, por favor, deixa aqui nos comentários, a gente quer saber quais são as principais dúvidas que vocês têm, quais são os principais desafios que vocês enfrentam, justamente para poder adaptar e trazer mais informação de qualidade para você tentar viver mais, viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor, que é um dos pontos que a gente pode falar sobre a terapia de reposição hormonal, até porque em outras conversas que a gente já teve aqui, a gente tem diferentes tipos de reposição hormonal, né? Lembrando que reposição de hormônio masculino em mulheres não é terapia de reposição hormonal. Então, é muito importante isso, né? Não é indicado fazer terapia, a não ser que exista um problema extremamente específico e por isso a necessidade de acompanhamento de um bom médico, mas existem até problemas na reposição do estrogênio que, teoricamente, não teria progesterona para meio que ajudar ali naquele processo, contrabalancear, porque a mulher não ovula, né? Então, não vai ter a presença da progesterona. Então, um câncer de endométrio, por exemplo, é um risco também que acontece. Mulheres que têm o útero, elas têm que fazer a reposição dos dois hormônios. Perfeito. Né? Outros efeitos que talvez sejam efeitos mais locais, né? A secura vaginal, entre outras coisas. Existem opções, por exemplo, mais locais, né? Liberação, cremes. Por exemplo, cremes. Existem dispositivos mais intrauterinos com um pouco de hormônio que não vão ter efeitos tão importantes na parte sistêmica da paciente. Então, tudo isso deve ser pesado de forma muito cuidadosa pelo médico para saber quem vai se beneficiar e quem não vai se beneficiar daquela terapia, né? E eu acho que é muito importante o recado de que a TRH, mesmo quando bem indicada, não é panaceia. Exato. Não vai resolver todos os problemas. Ela pode aliviar alguns sintomas, principalmente os fogachos. Também é possível que ela melhore em alguma coisa o humor. Ela pode também melhorar a composição corporal, mas não é milagre, gente. Não tem milagre. Lembrando, como a gente falou lá no início, que a questão da menopausa não é só hormonal. É uma questão hormonal, mas também é uma questão psicossocial. É o nosso processo de envelhecimento, que, claro, no caso das mulheres, a menopausa é um grande marco, né? É um grande marco. Sim. Todas as mulheres sabem que vão chegar na menopausa. Então, isso é um marco psicológico que, às vezes, a TRH pode até ajudar, mas as mulheres vão continuar sabendo que estão na menopausa, ou que chegaram à idade da menopausa, pelo menos. Então, acho que pode ter boas indicações, sim, a TRH, mas ela não é solução para todos os problemas. Perfeito. Então, se a gente já falou que um dos grandes problemas que acontece na menopausa é a queda do estrogênio, que nem todas as mulheres vão se beneficiar, por exemplo, da reposição do estrogênio a longo prazo, o que a gente pode falar que realmente funciona para perda de peso, para manutenção do peso numa paciente na menopausa? Eu acho que a primeira coisa é a mulher entender que está chegando num momento de grande dificuldade, né? Ela sabe que ela vai ter esse desafio, e quando a gente tem um desafio em alguma área específica da vida e a gente já sabe que vai ter esse desafio, a gente precisa se organizar para ele. Então não adianta a gente achar que vai comer de qualquer jeito, que vai comer o que sempre comeu, que vai ter uma dieta caótica e não vai ter os prejuízos.
Então, acho que a primeira coisa é a pessoa se organizar para se preocupar com a própria alimentação de uma maneira clara. Então, a pessoa vai precisar adotar um estilo de alimentação. Ela não vai poder deixar Deus dará. Ela vai precisar organizar a vida dela. Além disso, ela vai ter que tomar cuidado com as outras questões da menopausa. Então, por exemplo, o sono. Dormir bem é essencial. Será que essa mulher tem apneia do sono? Tem algum tipo de problema que pode ser resolvido? Enfim, ela tem uma boa rotina de sono. Isso é fundamental também, porque vai afetar não só o emagrecimento, como o humor. E o humor é outra coisa, né? Tratar quando for necessário a depressão, tratar quando for necessário a ansiedade e se blindar para isso, né? A gente já falou bastante aqui sobre a questão do ordenamento da vida, né? Da pessoa ter uma vida organizada. Eu acho que tem alguns momentos... É sempre importante, né? Você ter uma vida organizada, uma vida ordenada. Isso sempre vai atrair saúde. Agora, em determinados momentos, isso se torna ainda mais importante. Quando você vai chegar na menopausa, ou quando o homem também envelhece, a gente fica mais vulnerável a vários problemas de saúde. Então, nesse caso, se torna ainda mais necessário que a gente se preocupe com isso. A gente se preocupe em ter um bom sono, a gente se preocupe em fazer atividade física, que é fundamental. A gente se preocupe de ter uma dieta minimamente balanceada. Então, uma dieta que se preocupe com a quantidade de calorias total, se preocupe, mas também se preocupe em ter bastante proteína. A proteína é o nutriente que favorece a síntese de músculo, a criação de músculo. Então, se a gente falou aí que o grande fator aí que diminui o nosso gasto calórico é a perda de massa muscular, é claro que a proteína é muito importante para a gente minimizar ou até reverter essa perda. Assim como as atividades físicas, né? As atividades de força. Como que você mantém ou cria massa muscular? Atividade de força mais consumo de proteína. Essa é a grande dupla do músculo. Então a gente precisa fazer o quê? Aumentar a quantidade de proteína que a gente come e também fazer atividade de força. Eu vejo que algumas mulheres vão passando de certa idade e começa a virar um tabu, né? Como se musculação fosse uma coisa para jovem. Sim. Não, gente, musculação também é para jovem, mas eu diria que os maiores benefícios da musculação é justamente para a população que está aí no final da vida adulta, início da terceira idade. Essas pessoas, elas são muito beneficiadas pela musculação, porque elas podem simplesmente reverter o processo de queda do gasto energético. Então, se você está caindo aí, todo ano você cai um pouco o gasto calórico diário. Se você começa a fazer musculação e aumenta o seu consumo de proteína, você tem tudo para diminuir essa queda ou até reverter. Existem estudos mostrando pessoas acima de 60 anos ganhando massa muscular com atividade de força e com aumento de consumo de proteína. E assim, do mesmo jeito, a gente montou um cenário ali na menopausa, né, que é um ciclo vicioso, né? A pessoa começa a ter mais risco, por exemplo, de problemas de humor, isso pode atrapalhar o sono, e aí as duas coisas podem atrapalhar a saúde metabólica, a pessoa pode começar a ter diabetes, às vezes a pessoa pode até ter uma doença do tipo uma angina ou um AVC, e aí ela, sem saúde, com humor alterado, ela pode ter dificuldade no trabalho dela, nas relações dela. Então a gente montou um cenário apocalíptico, né? Um ciclo vicioso que muitas vezes, infelizmente, é real. Agora, o oposto também é verdadeiro, né? Se uma pessoa ali, estando na menopausa ou não, estava tendo todo esse ciclo, começa a fazer, por exemplo, uma atividade física, aumentar o consumo de proteína. Ela começa a aumentar a massa muscular dela. Esse aumento de massa muscular dela faz com que ela tenha mais facilidade de controlar o peso. E faz com que ela tenha mais motivação também para diminuir o consumo de energia. Pô, estou fazendo exercício físico, uma coisa boa, eu tenho mais motivação para cuidar da minha saúde. Essas coisas juntas, elas podem melhorar o humor dela. Sim. Elas podem melhorar o estado mental dela. Podem aumentar a autoestima da pessoa. E tudo isso junto pode melhorar as relações da pessoa. A pessoa tem mais energia, por exemplo, para os filhos, mais energia para o marido, para a esposa. Pode melhorar o trabalho. Então, assim, existe a questão do ciclo também virtuoso. Exato. E assim, eu acho que o grande ponto é, o ciclo virtuoso, ele dá trabalho. O ciclo vicioso é meio que assim, se eu não fizer nada, eu acabo caindo no ciclo vicioso. Se você não fizer nada, é um pouco da entropia, né, cara? Exato. As coisas, a entropia é uma lei do universo, uma lei fundamental do universo. Então, se a gente deixa as coisas ficarem do jeito que elas estão, elas vão piorar, cara. É isso. E você cai no ciclo vicioso sem nem perceber. Agora, se você tiver a atitude de pegar esse ciclo virtuoso aqui, escolhe uma das coisas para você focar primeiro. Escolhe, então, melhorar o seu sono.
O sono pode já ser o início de um ciclo virtuoso. Uhum. Ou então escolhe fazer uma atividade física junto com o aumento de proteína, escolhe começar uma dieta, organizar a sua alimentação, enfim. E além de outras coisas que eu acho que são muito importantes também para organizar a vida. Então você pode escolher ativamente tentar melhorar a sua estrutura familiar. Às vezes a nossa estrutura familiar está atrapalhando a gente. Muita briga, muito problema. Claro que não depende só de você, né? Mas você pode tentar melhorar o seu convívio familiar, ou o seu convívio, o seu trabalho, ou mesmo alguma questão de espiritualidade pode te ajudar também a dar início a esse ciclo. Pense o que você pode mudar aqui, porque existe também o ciclo virtuoso. Então acho que a resposta para o ciclo vicioso que é possível na menopausa é a pessoa ativamente buscar o contrário. Buscar começar a fazer coisas que são ordenadoras, coisas que ajudam ela, porque uma também pode puxar a outra. Perfeito. E talvez pensando um pouco até numa certa filosofia estoica do que a gente tem condição de alterar ou não, né? O que está na nossa alçada e o que não está, é óbvio que tem coisas que não estão à nossa alçada, ou não dependem diretamente de nós. E tentar basear, por exemplo, a nossa vida nessas coisas, ou falar que tudo que a gente tem de ruim na nossa vida está relacionado a isso, eu diria que é até um pouco mesquinho, né? A gente tem que entender que, logicamente, existem coisas que estão ao nosso alcance e elas precisam ser feitas. Aquelas que não estão ao nosso alcance, a gente precisa evitá-las ao máximo, mas elas, consequentemente, vão acontecer. E, muito mais importante do que isso, é entender que é necessário começar. Não é porque a gente falou aqui que é importante você organizar o seu sono, sua relação familiar, a sua alimentação, que você precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo. Porque, provavelmente, você não vai fazer nada disso bem feito. Então, talvez ali pensar no que é mais fácil de eu implementar a partir de agora. O que eu consigo com menos atrito começar a fazer? Será que é dormir melhor? Será que é tentar ter uma boa relação com meus filhos? Será que é tentar ter uma boa relação no meu trabalho? Até porque você consegue chegar até certo ponto nisso, né? Tem coisas no seu trabalho que você não consegue mudar. Tem coisas na sua família que você não consegue mudar. Mas aquilo que você consegue é preciso ter atenção. Mas tentando voltar um pouco no que você já falou sobre a importância do consumo de proteínas, principalmente na manutenção da massa magra e também até do exercício físico, mas eu vou falar um pouco mais para frente sobre ele, pensando em estratégias dietéticas nas mulheres na menopausa. Se é tão importante assim consumir mais proteínas, e talvez ali o consumo de carboidratos esteja muito relacionado ao processo de resistência à insulina, que já começa a aumentar na mulher depois da menopausa, daria para a gente dizer que a estratégia low carb talvez seja uma das mais interessantes nessa fase da mulher? Eu acho que é uma estratégia muito interessante. A gente até falou sobre isso. A dieta low carb, comprovadamente, ela é superior à dieta low fat nos primeiros 3 a 6 meses de dieta. Então, quando a pessoa está fazendo, né, quando a pessoa está seguindo a dieta low carb, ela tende a emagrecer mais a pessoa do que uma dieta low fat, né, que seria a restrição de gordura. Agora, o mais importante de tudo é o que a mulher consegue se encaixar melhor. Se a pessoa falar assim, cara, dieta low carb eu não consigo seguir. Eu não gosto das comidas, eu preciso comer carboidrato de vez em quando, eu me sinto muito mal, eu já tentei. E na dieta low fat, por exemplo, eu me adaptei muito bem. Ou na dieta mediterrânea eu me adaptei muito bem. Cara, siga low fat ou dieta mediterrânea. O importante é a pessoa encontrar um padrão alimentar que seja saudável, e aí todas essas dietas são saudáveis, pelo menos elas conseguem emagrecer e conseguem melhorar também os outros fatores cardiometabólicos, do tipo pressão alta, diabetes, etc. Então ela tem que encontrar algo que funcione, que seja saudável e que ela consiga seguir. Isso é o mais importante. Se for a dieta low carb, ótimo. Inclusive a dieta low carb, ela é muito importante, muito interessante, uma ótima estratégia para quem tem a síndrome metabólica. Então se a pessoa tem a síndrome metabólica, a primeira dieta que eu testaria seria realmente a low carb. Porque é uma dieta que tende a controlar mais rápido, esteatose hepática, gordura no fígado, diabetes, resistência insulínica. Agora, também, tome cuidado, porque quando a gente fala de dieta low carb, muita gente pensa aqui numa dieta que você come bacon todos os dias em todas as refeições. Perfeito. Ou numa dieta que você toma café com manteiga. Eu sou totalmente contrário a esse tipo de coisa. Eu diria que nutricionalmente essa dieta nem existe, né? Dificilmente você vai ver alguém ali que tem um conhecimento, um embasamento científico orientando uma dieta desse sentido. Pior que tem. Mas ele não tem um embasamento científico, não, né? Pior que tem, mas assim, eu não faria, eu me preocuparia sim em não exagerar na gordura saturada, porque exagerar na gordura saturada pode significar um aumento do seu colesterol ruim, né, que é o LDL, e o LDL é fator causal para doença cardiovascular. Queira ou não você, concorde ou não o guru da internet. Inclusive, se você acha que o LDL alto
não causa doenças cardiovasculares, bota aqui no comentário por que você acha isso, coloca evidências científicas, porque eu adoraria ler, porque pelo menos nas nossas leituras, pra gente está muito claro que apesar de não ser o único fator de risco para doenças cardiovasculares, o LDL alto é sim um fator de risco e é um fator de risco bastante importante. Inclusive o tratamento desse LDL alto muitas vezes vai causar ao longo do tempo não só a diminuição de desfechos ali intermediários, né, de marcadores laboratoriais, mas também de desfechos definitivos, né, como um infarto agudo do miocárdio, uma morte cardiovascular. Jorge, vamos aproveitar aqui que a gente já tem 35 minutos, eu vou pedir para você mulher que ou já chegou na menopausa ou está chegando na menopausa, qual é a sua maior dificuldade se você já chegou na menopausa ou qual é a sua maior preocupação sobre a menopausa se você ainda não chegou. Pra gente é muito importante porque, claro que a gente estudou bastante o tema, né? Mas nós somos 2 homens aqui falando sobre as mulheres. Então, para a gente seria muito legal a gente ver a visão de vocês. O que vocês estão sentindo mais aí nesse período? Qual é a maior dificuldade ou qual é a maior preocupação? Se você já está na menopausa e já fez alguma coisa, o que você fez que deu certo? O que te ajudou a passar por esse período de maneira melhor? Enfim, deixa aqui o comentário pra gente, é muito importante. E deixa um feedback também aqui sobre o que a gente já falou até agora. Perfeito. E até mostrar esse conteúdo, por exemplo, para um companheiro, para marido, para o namorado, para a pessoa que está ali junto, até mesmo os homens que acompanham a gente aqui. Mostrar a importância de saber conhecimentos como esses, até para tirar um pouquinho de algumas crenças não tão verdadeiras assim para o homem, do tipo, poxa, ela não consegue emagrecer porque não tem força de vontade, porque está acontecendo alguma coisa ali que, poxa, é culpa dela. Não é bem assim, né? Logicamente a parte comportamental ela também ajuda, mas entender como funciona o organismo feminino é importante até mesmo para nós homens aqui. E não só para os homens, né? Por favor, também para as amigas, irmãs, tias, mãe, primas, enfim. Perfeito. Todo mundo vai passar por esse período, né? É importante estar preparado para ele justamente para tentar colocar medidas antes desse período chegar, porque quando a gente fala sobre medidas positivas, né, principalmente ali hábitos de saúde, bons hábitos de saúde, a gente até consegue ver consequências mais precoces desses hábitos, mas a grande diferença deles vai ser no longo prazo, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, do próprio exercício físico em si. Você citou muito bem o exercício de força, né? Falando da importância dele para a manutenção da massa magra, e em alguns casos até de um ganho de massa magra, né? Conforme a gente vai... logicamente, o velhinho não vai ficar bombado, não vai ser marombeiro, mas ele vai conseguir ganhar massa, e essa massa que ele ganha, ela não é importante apenas para a manutenção da taxa metabólica basal, da melhora da taxa metabólica basal, mas inclusive até, isso já foi comprovado por alguns estudos científicos, analisando circunferência de panturrilha, até mesmo cortes de ressonância magnética, mostrando a lipossubstituição, né, a presença de gordura dentro do músculo, que isso parece estar relacionado também com a longevidade das pessoas. Sim. Não, e sem falar na qualidade de vida, né, Jorge? Exato. Mobilidade, funcionalidade. E eu diria até o próprio equilíbrio em si, né? Que é uma das coisas que, lógico que é indireta, a gente não consegue medir diretamente isso, mas a queda, por exemplo, muitas vezes é ocasionada por uma fraqueza muscular e ela é o pontapé inicial para um processo ali quase que de morte iminente num paciente que vai ter uma fratura de fêmur, vai ficar acamado, já não tem uma qualidade muscular boa, tem cada vez mais lipostituição e começa a sofrer ao longo do tempo esse processo. E bom lembrar também que, além da perda de massa muscular que acontece na mulher na menopausa, existe uma perda de massa óssea, muito importante, muito relevante. Então, existe uma propensão à osteoporose. Então, essas quedas causadas aí por desequilíbrio, muitas vezes por falta de massa muscular, elas também se tornam muito mais perigosas após a menopausa, porque o osso está mais frágil. Perfeito. Então, essa é uma fratura até que a gente chama de fragilidade, né? Porque não é normal, por exemplo, um fêmur como esse quebrar. E é uma fratura que mostra que existe sim uma fragilidade, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma conversa para falar sobre osteoporose, sobre vitamina D, sobre reposição em mulheres. Não todas as mulheres não vão se beneficiar do tratamento em si, porque elas podem não ter osteoporose, mas aquelas que já apresentam, por exemplo, osteopenia antes da menopausa, precisam ter um cuidado ainda maior, porque a chance delas desenvolverem acontece. Mas voltando para o exercício físico, a gente falou muito sobre o exercício de força. Dá pra gente falar, por exemplo, que depois dos 40 anos, o exercício aeróbico, por exemplo, não tem tanta funcionalidade? De forma alguma, né, Jorge? Acho que o exercício aeróbico ele também é fundamental para o jovem e para o idoso, né? Passando, obviamente, pelos adultos. O exercício aeróbico, ele é vida, né? As pessoas precisam ter... elas precisam fazer atividades físicas, elas precisam se mexer, elas precisam continuar treinando seus pulmões a ter cada vez mais, é o que a gente chama de VO2, né, que é o volume de oxigênio que a gente consegue inalar.
E a atividade física, ela é fundamental, ela está associada à longevidade também. Ela pode ajudar na perda de peso, apesar de normalmente ela não ser considerada uma protagonista na perda de peso, como é a alimentação, mas eu acho que ela também pode fazer parte daquele ciclo positivo. Então, às vezes, pode nem ser a sua atividade física aeróbica que vai fazer você emagrecer diretamente. Mas se ela fizer você, por exemplo, aumentar sua motivação para fazer uma dieta bem feita, ou para melhorar o seu sono, para diminuir o seu estresse, cara, esse pode ser o início também do seu processo aí de ciclo positivo. Então, acho que a atividade física... Eu diria que atividade física talvez seja o fator mais importante para a qualidade de vida na terceira idade. E olha que a gente fala muito de alimentação, a alimentação seria um segundo lugar aí perto, muito perto de sono também. São as 3 coisas mais importantes. Mas a atividade física, ela é essencial. Perfeito. Eu acho que até se a gente conseguir trazer o esporte como atividade física, né? Existem vários tipos de esporte, mas quando a gente fala de esporte, a gente fala muito de convívio social também, de competitividade, de contato com outras pessoas. Isso tem uma influência indireta também na própria saúde mental do indivíduo, né? Na própria convivência com outras pessoas, na ativação cognitiva do indivíduo, né? Na melhora, por exemplo, da reserva cognitiva que ele tem, diminuindo talvez ali ao longo prazo a chance dele evoluir para um quadro de demência. São coisas que indiretamente também podem melhorar. Eu diria até que, trazendo principalmente alguns conceitos mais recentes dentro da medicina, o treino de equilíbrio, como a gente já até falou aqui um pouco da força muscular, mas até do próprio equilíbrio em si, da prevenção de lesões, é importante, principalmente quando a gente começa a ficar mais velho, porque, querendo ou não, uma lesão é um dos principais fatores que faz com que a gente deixe de praticar atividade física. Então, se a gente consegue ter ali, pelo menos, uma atividade direcionada para evitar lesões ou para melhorar o nosso equilíbrio a longo prazo, provavelmente a chance de cair, de quebrar um fêmur, por exemplo, é bem menor. Então, isso com certeza vai ajudar na longevidade também da pessoa. Acho que você falou um ponto fundamental e bastante subestimado. Você falou da questão do esporte e do convívio social, né? E o convívio social, gente, é uma das coisas mais viscerais e importantes para o ser humano. Então, vamos falar aqui que o ser humano tem uma natureza humana. Dentro dessa natureza humana está cravado o convívio social. Pessoas em isolamento, pessoas que estão isoladas, seja porque são velhinhos que não têm mais família, não têm amigos e ficam isolados, sejam prisioneiros ou pessoas isoladas de uma maneira geral, ou seja, durante uma pandemia, por exemplo, a gente tem níveis mensuráveis de estresse aumentado. As pessoas têm o estresse aumentado. E o estresse ele está ligado a todos esses problemas que a gente falou naquele ciclo vicioso. Então, o estresse piora o sono, o estresse diminui a sensibilidade à insulina, o estresse tende a fazer a pessoa comer mais e comer alimentos piores, o estresse pode gerar problemas de humor, problemas de ansiedade e praticamente todos os problemas de saúde mental. Então, o isolamento ele é um dos inimigos silenciosos da nossa saúde. E é natural, infelizmente, que a gente vá ficando mais isolado conforme a gente vai envelhecendo. Claro que a gente está falando aqui de pessoas da menopausa que não são idosos, né? Pelo menos a maioria, os que acabaram de ter a menopausa, tem mais ou menos 50 anos. Mas, assim, a gente já está chegando na velhice, né? Então, quando a gente não vai ficando mais novo, a gente vai ficando mais velho. E um dos aspectos fundamentais é o convívio social. Então, você ter uma família, obviamente, boas relações, uma família estruturada, você ter ou um trabalho, se for um trabalho em casa, convivendo com outras pessoas também de alguma forma, uma comunidade, né? Isso é uma outra coisa que se perdeu ao longo do tempo. Aquela coisa de cidade pequena, sabe? Das pessoas se conhecerem, de você ter uma comunidade ali. Isso se perdeu, especialmente nas cidades grandes, né? As pessoas vivem isoladas, cada um no seu apartamento. E isso é um dos vilões aí de saúde. Inclusive, aproveitando esse assunto, a gente tem um grupo de WhatsApp, a nossa ideia é a gente criar essa comunidade. A gente justamente criar essa comunidade, é um grupo de WhatsApp gratuito, tá aqui no comentário fixado desse vídeo. A ideia é juntar pessoas que querem emagrecer e mais do que emagrecer, né? Pessoas que querem ter controle sobre a própria saúde. Então, pessoas que querem realmente, se preocupam com a saúde, sabem que, seja lá qual for a missão que elas se colocaram na vida delas, a saúde ela é premissa para fazer qualquer coisa. Seja lá qual for sua motivação, a saúde ela é fundamental e, óbvio, a gente inicialmente é um grupo online, né? Um grupo de WhatsApp. O ideal é que você tenha convívios também pessoais. A gente não quer que você fique só nos grupos online, mas quem sabe um dia também esse grupo vire uma coisa maior, a gente tenha encontros presenciais. O importante é que a nossa ideia é juntar pessoas com problemas parecidos para tentar encontrar soluções juntos. A gente vai estar lá também no grupo, mas é isso, assim, eu acho que é mais uma ferramenta aqui que a gente tenta
trazer, porque a gente sabe que é importante. Perfeito. E a gente até já falou sobre algumas mudanças estruturais, como sociedade, que acabam dificultando o próprio convívio social. Inclusive, a gente falou muito sobre isso, sobre saúde mental, né? Sobre alguns transtornos sobre o aumento do número de transtornos mentais, principalmente em crianças, sobre a mudança, por exemplo, da própria família, da constituição da família, cada vez menos filhos, cada vez de forma mais tardia tendo filhos, então essas crianças ficando sem os pais de forma mais precoce, tendo menos tios, sem avós, muitas vezes sem primos, o convívio cada vez menor, o surgimento das redes sociais que fez com que, ainda que a gente tenha milhares de amigos na rede social, a gente tem um convívio pessoal com pouquíssimos. Então essa substituição acaba também influenciando nesse processo e conforme a gente tem mais convívio com outras pessoas, mais a gente começa a ganhar essa capacidade de manter uma função cognitiva, melhorar o nosso estoque cognitivo, vamos dizer assim, diminuir a chance para evoluir para demência, entre outras coisas. E também desenvolver um transtorno mental. Mas falando um pouquinho sobre a dificuldade de perda de peso e perda de gordura, né? Quando a gente já falou um pouco sobre a mudança nessa distribuição de gordura no corpo da mulher no período da menopausa, muito por conta da queda do estrogênio, isso causa não só isso, mas também efeitos na saúde cardiovascular. Existe alguma diferença na perda de peso, de gordura e de massa muscular nessa época? Então, isso é até um problema, né? Uma pegadinha que as mulheres podem acabar caindo nesse período. Como eu falei, a menopausa é um período em que as mulheres tendem a perder mais massa muscular. E a massa muscular, ela pesa, né? A massa muscular tem um peso. E na verdade, a densidade dela é até maior do que a própria gordura em si, né? Então... Exatamente. Então, se você está perdendo peso porque está perdendo massa muscular, isso é um problema, não é uma boa notícia. Então, tomem cuidado com isso. Por isso que eu recomendo que a pessoa sempre meça também, usando uma fita métrica, por exemplo, a circunferência abdominal. Essa é uma ótima métrica. A gente falou, né, que a menopausa tende a trazer a gordura mais para o abdômen. Se você está diminuindo as suas medidas, a sua circunferência abdominal, muito provavelmente você está perdendo gordura. E para perder gordura, cara, é déficit calórico. Então, se o gasto metabólico diminuiu na menopausa, porque você está perdendo massa muscular, o que você vai fazer? Você vai comer menos ainda. O ideal é que você faça musculação, coma proteína, para você reverter essa perda de massa muscular, e aí com isso você até poder comer um pouquinho mais. Mas não tem jeito, em algum momento você vai ter que chegar nessa equação de gastar mais do que você come. Isso não muda. Seja em qualquer fase da vida, para a gente engordar, a gente precisa ter um superávit calórico, comer mais do que gasta. Para a gente emagrecer, a gente precisa gastar mais do que come. A estratégia para isso, especialmente na menopausa, para mim envolve exercício de força mais proteína para retardar a perda de massa muscular e com isso melhorar também o gasto calórico e você ajustar a sua dieta para começar a perder peso. Porque você não precisa saber exatamente quanto você gasta por dia, né? Às vezes a pessoa quer saber quanto que eu gasto por dia, quanto que eu como por dia. Você não precisa saber isso exatamente. Você precisa o quê? Ajustar a sua dieta para começar a perder, por exemplo, 500 gramas por semana. Então, a cada 2 semanas você perde 1 quilo. Se você está nesse ritmo, significa que você está num bom ritmo. Desde que, claro, não seja muscular. Então, você está fazendo, por exemplo, musculação. Você não vai perder massa muscular. Você está fazendo uma dieta, perdendo meio quilo por semana. Cara, siga assim. Ah, tô comendo 1.500 calorias, tô comendo 1.200, 2.000. Cara, não importa. Não importa, porque o seu gasto calórico está em determinado ponto que você está tendo um déficit e um déficit dentro de uma velocidade bastante aceitável, de meio quilo por semana, não é nem tão lento nem tão rápido assim. Perfeito. E talvez até tentar trazer um pouco de uma queixa que é muito comum nas mulheres, não só aquelas depois da menopausa, mas também e talvez até principalmente mulheres mais jovens, que são as gorduras localizadas, né? Acho que existe um certo conceito de que exercícios físicos direcionados para agrupamentos musculares específicos vão fazer com que ela perca gordura exatamente naquela região. A gente pode falar, por exemplo, que um exercício faz perder gordura num local específico ou isso acontece no corpo como um todo? Não, a perda de gordura ela acontece no corpo como um todo e ela é determinada por genética. Então tem pessoas que vão perder primeiro a gordura do braço, depois a gordura do pescoço, depois a gordura da perna e só por último vai perder a gordura abdominal. Tem pessoas que vão perder primeiro a abdominal, depois a mais difícil vai ser aquela do braço, que inclusive é uma gordura que incomoda muita mulher. Então assim, isso é totalmente determinado por genética. O que o exercício de força em determinados grupamentos musculares pode fazer é dar uma impressão de que você está emagrecendo. Perfeito. Então se você tem muita gordura no seu braço e você aumenta a massa muscular do seu braço, essa gordura ela meio que fica diluída, né? Ela fica mais espalhada e aí dá uma impressão talvez esteticamente melhor para você. Agora, o abdominal não vai fazer você perder
gordura abdominal. O exercício de braço não vai fazer você perder gordura no braço. O que vai fazer é você ter déficit calórico, e aí você vai perdendo gordura como a sua genética determina. Perfeito. E não tira também a necessidade, a importância dos grupamentos musculares específicos também, né? A gente já falou aqui sobre vários conceitos positivos do treino de força, seja ele para agrupamentos específicos ou não. Então, fazer o abdominal, por exemplo, minimamente vai te ajudar a ter uma musculatura mais tonificada, e quando você perde a gordura naquela região, perdendo como um todo no seu corpo, e aí você pode contar um pouco com a genética ou não nesse caso, aí sim você tem uma chance maior de ter um abdômen mais definido, por exemplo. Não, gente, como a gente falou, o exercício de força, ele é fundamental. Ele reverte a perda de massa magra, de músculo, e além disso, né, Jorge, ele aumenta a massa óssea. Sim. Então ele é importantíssimo. Ele é uma das melhores ferramentas para você evitar, ou às vezes até reverter a sua osteopenia, né, que é a diminuição de massa óssea, ou até a osteoporose. Então o exercício de força, como eu falei, ele é importante para o jovem? É importante para o jovem. Agora, para a pessoa que está chegando perto da terceira idade, e para a pessoa que já passou, né, que já está acima de 60 anos, ele é absolutamente essencial. E até o próprio aeróbico em si, no sentido de impacto, né, vamos dizer assim, caminhar em si, o estresse do osso como um todo, ele é benéfico justamente para um remodelamento que acontece e a manutenção da saúde do osso em si. Então, tanto o exercício aeróbico quanto o exercício de força vão também influenciar nessa área. Mas se a gente pode tentar resumir qual é o principal erro que as mulheres acima dos 40 anos ou que passam da menopausa têm no processo de emagrecimento. Na sua opinião, qual seria esse grande erro? Eu vou falar, assim, você pediu do emagrecimento, depois eu posso abordar, mas na hora que você começou a falar, eu já comecei a pensar no principal erro de uma maneira geral. E para mim, o principal erro é acreditar que cada um desses... Lembra que eu falei de várias coisas que formam um ciclo vicioso? Às vezes as mulheres têm uma esperança, e é uma esperança equivocada, de que ela vai resolver cada um desses aspectos do ciclo vicioso apenas com remédio. Que ela não precisa se preocupar. Então, se ela ficar com pressão alta, ela vai tomar o remédio da hipertensão arterial. Se ela ficar com diabetes, ela vai tomar o remédio do diabetes, vai usar insulina, por exemplo. Se ela ficar deprimida, um antidepressivo. Se ela tiver um transtorno de ansiedade, um ansiolítico, um antidepressivo também. Se ela tiver um problema de sono, ela vai usar algum remédio para dormir. Então, se ela estiver acima do peso, por exemplo, pode usar um análogo de GLP-1. Se ela estiver acima do peso, ela pode tomar um análogo de GLP-1, outros remédios, etc. Ou vai fazer uma dieta específica também. E acaba não resolvendo o problema, né? Eu acho que esse é o erro principal e é um erro que eu diria que a medicina tradicional, pelo menos em parte, é cúmplice. Porque eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Eu acho que a gente simplesmente aceita isso. Muitas vezes, eu entendo, né, os médicos, eu já tive nessa posição de você atender uma pessoa, por exemplo, na menopausa, que você vê esse ciclo vicioso ali na sua frente, pessoa com vários problemas separados, e você tem pouco tempo para atender. É muito difícil você gerar uma transformação na vida dessa pessoa em pouco tempo, e o que ela precisa é de uma transformação na vida dela. Ela precisa de um reordenamento da vida dela como um todo, para ela começar a chegar nesse ciclo virtuoso. Eu acho que por ser difícil, isso não é desculpa para nós médicos não fazermos o que deve ser feito. E é claro que a gente tem que dar o remédio, né? Se a pessoa está em pressão alta, você tem que dar o remédio da hipertensão. Mas eu acho que você tem que ir além disso. Porque você não está resolvendo o problema, você está tentando tapar os furos ali daquele barco. Mas, cara, continua furado. Você vai tampar o furo, mas, cara, e aí? Como é que você vai fazer? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que entender que um reordenamento na vida dela, que passa por vários hábitos, passa por sono, passa por controle do estresse, passa por alimentação, passa por organização externa e interna da vida dela. Então passa inclusive por ela melhorar a família dela, a estrutura da família dela, por ela ter uma relação de trabalho melhor, de preferência. A gente sabe que nem tudo está na mão da pessoa, mas ela tentar isso. Passa por ela ter uma comunidade, ela ter pessoas, ela ter boas relações na vida dela. Passa, quem sabe, por ela ter uma vida espiritual ativa também. Isso é muito importante para muitas mulheres nessa idade. Passa por um reordenamento da vida dela para ela começar a chegar no ciclo virtuoso. E que os remédios sejam, na verdade, como muletas. Não muleta no mau sentido, muleta no bom sentido, daquela coisa da pessoa que fez uma cirurgia, tá usando muleta durante aquele período de recuperação e depois vai largar a muleta. Perfeito. Depois ela vai parar de usar a muleta. E mesmo que ela continue, tá? A ideia aqui não é demonizar, acho que a pessoa vai ter remédio que ela vai precisar continuar a vida inteira. Mas se ela tiver fortalecida, se ela tiver com um ciclo virtuoso em ação,
primeiro, provavelmente ela vai tomar menos remédios. E segundo, esses remédios vão ter, inclusive, menos efeitos adversos nela. Porque quando a pessoa está com a vida toda desorganizada, cada remédio desse que eu citei aqui tem vários efeitos adversos possíveis. Se a pessoa tem a saúde fragilizada, é óbvio que ela fica muito mais vulnerável a esses efeitos adversos. Então, acho que é por aí, assim. Eu acho que o maior erro é acreditar que cada um dos problemas que formam um ciclo claramente muito interligado vai ser resolvido por remédios para cada ponto desse ciclo. Perfeito. E talvez até pensando numa característica meio que bidirecional entre quase todos esses efeitos, né, que a gente falou, os impactos, por exemplo, do sono na saúde mental, da saúde mental no sono, do sono no metabolismo, do metabolismo no sono, da própria saúde mental no metabolismo, metabolismo na saúde mental. Talvez tentar consertar de forma de verdade, né, de uma forma mais factível e realista até, adaptando com a realidade de vida da pessoa. Um desses fatores talvez seja o passo inicial para que esse ciclo vicioso se torne um círculo virtuoso, né? Sim. Então, aí sim, poxa, consertei a parte do sono, já dá para ver que meu metabolismo melhorou, já dá para ver que minha saúde mental está melhor, mas ainda não está 100%. Talvez eu ainda até precise desses medicamentos. Mas se eu consertei o sono, vamos tentar dar uma olhada na minha alimentação agora. E aí, consertando a alimentação, talvez eu nem precise mais do medicamento da saúde mental. E essas coisas, logicamente, com acompanhamento médico, com avaliação de uma pessoa longitudinal, né? Talvez esse é o grande problema do nosso sistema de saúde hoje em dia, que é cada vez mais difícil a gente acompanhar uma pessoa por mais tempo, cada vez é mais difícil ter tempo para atender uma pessoa, para construir uma relação, porque mudança de hábito de vida, mudança de organização da vida da pessoa depende de uma relação interpessoal muito boa também, e o profissional de saúde cada vez tem perdido mais isso. Talvez mudar um desses pontos seja o pontapé inicial para um círculo virtuoso ao longo do tempo. Mas talvez... E vou até responder, você tinha perguntado qual era o maior erro do emagrecimento também, né? Ah, perfeito. E assim, eu acho que está muito relacionado. O maior erro é a pessoa querer consertar isoladamente a alimentação com alguma dieta específica que ela acredita que seja a melhor de todas, a mágica, seja porque o nutricionista passou, seja porque ela viu na internet algum especialista, algum guru da vida, e colocar tudo naquilo sem mexer no restante da vida dela. Esse é o maior erro, porque a pessoa muitas vezes vai ter um sucesso inicial, porque as dietas elas têm sucesso inicial, mas como ela não se preocupou em dar o segundo, terceiro, quarto passo, como você bem falou, de melhorar o sono aqui, fazer atividade física ali, de se engajar nesse ciclo virtuoso, ela vai ter a volta do peso. E essa volta do peso vai tirar ainda mais a autoestima dela, a confiança dela. E aí ela fica nesse ciclo que muita gente fica, de pular de uma dieta para outra, de um guru para outro, de um especialista, de um nutricionista para outro, tentando sempre a mesma coisa isolada e não pensando no ordenamento da vida como um todo, na estruturação da vida, que é isso que vai fazer com que essa mulher, ou se fosse um homem, né, mas no caso da menopausa da mulher, que ela consiga navegar por esse período que não é fácil para ninguém, do final da vida adulta, início da terceira idade, da maneira mais tranquila possível. Lembrando que aqui a gente também não está romantizando, a gente sabe que a vida tem dificuldades, tem problemas, eles tendem a aumentar conforme a gente vai envelhecendo, mas eu acho que dá para a gente lidar com as coisas de uma maneira melhor ou pior, e a gente está tentando aqui entender como lidar da melhor maneira possível. Perfeito. E já encaminhando para o fim dessa nossa conversa, e até utilizando um pouco do que você falou, que realmente as dificuldades existem, cada vez mais a gente tem problemas relacionados, a mulher cada vez mais tem sido inserida, já está inserida no mercado de trabalho, mas cada vez tem trabalhado por mais tempo, tem tido filhos talvez numa idade mais avançada, e muitas vezes a mulher acaba trabalhando, cuidando de casa, cuidando dos filhos ao mesmo tempo. E eu diria que a dieta talvez não seja o único fator que a gente precisa mudar, mas talvez seja um dos primeiros fatores a ser mudado, para praticamente qualquer pessoa. Pensando nesse ponto, como é que a gente consegue montar uma dieta ou adaptar uma dieta de forma realista para uma mulher, por exemplo, que cuida dos filhos, cuida da casa e também trabalha ao mesmo tempo? Eu acho que, assim, eu gosto da dieta que mantém o máximo possível o que a pessoa já faz. Claro que se a pessoa tem uma dieta completamente horrível, vai ter que mudar muita coisa. Mas normalmente, se você mexe em mais ou menos 20, 30% do que a pessoa comia, colocando 20, 30% de coisas boas ali, você já consegue chegar numa dieta boa. Então, é basicamente entender qual é a rotina da pessoa e tentar mudar o mínimo possível aquilo para que não fique totalmente desconfortável. Eu acho que um dos maiores erros de nutricionistas como um todo e das pessoas quando tentam emagrecer é tentar uma mudança extremamente radical. Porque essa mudança extremamente radical, ela dificilmente vai ser sustentável.
Então, provavelmente, essa mulher que tem uma rotina doida, ela já conseguiu se adaptar de alguma forma àquela rotina doida. Você vai pegar, se ela, por exemplo, se adaptou só comendo ultraprocessados, aí você vai ter que mudar tudo. Você vai ter que entender, cara, como é a sua rotina, como que é possível a gente chegar aqui num tipo de alimentação que seja sustentável para você. E aí o sustentável, eu acho que são 3 aspectos fundamentais. Primeiro, o gosto alimentar da pessoa. A pessoa precisa ser sustentável na medida que ela não pode odiar a dieta dela. Ninguém consegue viver por muito tempo odiando sua própria dieta. A gente precisa gostar minimamente da dieta. Segundo, logisticamente. Então, a pessoa, a dieta ela precisa ser preparada ou comprada. Então, você tem que ter uma logística que se encaixe para a pessoa. A pessoa não pode, enfim, ter uma dieta que ela precise cozinhar se ela não tem tempo para cozinhar. Ou se ela não tem ninguém para cozinhar para ela. E terceira, a questão financeira, que para muita gente, especialmente aqui no Brasil, também é uma barreira. Então não adianta você pensar numa dieta ultra sofisticada, que vai ser cara, com um monte de suplemento caro, se a pessoa não consegue seguir aquilo. Então acho que se você pensar nas 3 coisas, uma dieta, obviamente, né, essas 3 coisas submetidas ao ponto principal, que é a dieta ser saudável. A dieta tem que ser uma dieta que melhora a saúde da pessoa. Então, uma dieta que melhora a saúde da pessoa é a premissa. E os outros 3 pontos são fundamentais para que consiga seguir. Então tem que ser financeiramente encaixe com a pessoa, tem que ter uma logística interessante de cozinhar, a pessoa consegue fazer aquilo de maneira realmente logística, e o gosto alimentar. Não pode ser uma coisa que a pessoa odeie. Perfeito. Bom, e talvez ali, se eu posso trazer uma provocação em relação a todo esse processo de perda de peso, de manutenção do peso, principalmente quando a mulher passa dos 40 anos, traria também a necessidade da pessoa entender, isso como ser humano um todo, tanto o homem quanto a mulher, de que a partir de um certo momento, os padrões que a gente tem de beleza ou até mesmo de corpo ideal, eles acabam mudando, né? Infelizmente, a gente teve uma mudança muito agressiva nos últimos tempos. Se a gente for olhar, por exemplo, um homem de 50 anos há 30 anos, ele era muito diferente do que a gente hoje acha como saudável ou ideal um homem de 50 anos. E a gente sabe muito bem que muitas vezes esses padrões eles são inatingíveis por métodos, eu diria que saudáveis a longo prazo. Eles conseguem ser atingidos, mas não por coisas saudáveis. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa pressão da sociedade, seja por redes sociais, seja por até nós mesmos, para não tentar chegar num objetivo que é quase inatingível e muitas vezes, como ele é inatingível, ele ser quase que um reforço negativo para a pessoa, no sentido que, poxa, eu preciso perder 15 quilos porque eu quero chegar num IMC de magreza. Cara, você não precisa chegar no IMC de magreza para ser saudável e provavelmente o IMC de magreza ele não necessariamente é saudável. Então tem que tomar um certo cuidado também a isso para não cair em certos atalhos que existem, que muitas vezes vão causar a curto prazo um resultado satisfatório, mas que a longo prazo vão acabar prejudicando a saúde da pessoa, né? E eu não digo nem só na questão do emagrecimento, né? Às vezes a pessoa quer emagrecer muito porque realmente ela quer ter o mesmo corpo que ela tinha quando ela tinha 18 anos, mas agora está muito difícil. E ela quer também ter o mesmo rosto, a mesma pele. Então ela começa a fazer um monte de procedimentos estéticos. Eu não acho que isso seja bom. As pessoas falam de autoestima, mas talvez isso melhore a autoestima de uma maneira aguda, mas eu não sei se isso é sustentável. Eu não gosto quando as pessoas começam a fazer quase como uma rebelião contra a realidade. Exato. A realidade é que a gente envelhece. A gente pode tentar atenuar o envelhecimento de alguma forma? Eu acho que sim. Mas agora, quando isso vira uma guerra contra o envelhecimento, uma rebelião contra a verdade, eu acho muito complicado. A gente vive hoje num mundo em que o relativismo ele é, cara, um princípio filosófico quase. Então, tudo é relativo, inclusive esse tipo de verdade. Nós envelhecemos. Pô, por que nós envelhecemos? Será que a gente envelhece mesmo? A gente não consegue reverter o envelhecimento? Eu tenho muito cuidado com isso. Eu prefiro pensar em como a gente pode envelhecer de uma forma mais saudável. Às vezes pode ser alguma coisa estética também, mas eu acho que tem um certo limite. A gente tem que entender que faz parte da realidade o envelhecimento e a gente só tem que navegar isso da melhor forma, não tentar mudar o lado da corrente, que aí eu acho que é um pouco presunçoso demais. Perfeito. Bom, e terminando nosso papo, eu queria que você trouxesse uma dica prática de saúde para o pessoal, já aí poder aplicar logo depois de assistir esse episódio para tentar viver mais e viver melhor. Já que a gente falou bastante, é engraçado, né? Quando era esse tema, quando você falou que a gente falaria sobre esse tema, eu não tinha nem me programado a falar tanto sobre isso, mas eu falei naturalmente porque de fato é muito importante e eu vejo que muitas mulheres, a partir de certa idade, começam a fugir dos exercícios de força.
Então a minha dica é: comece a fazer exercícios anaeróbicos. Pode ser academia, musculação, pode ser algum tipo de pilates também que envolva mais resistência. Existem algumas formas de você fazer exercício de força e talvez seja um dos aspectos que vai ter uma mudança mais rápida para você. Não é que você vai ficar forte, vai aumentar, né? O Jorge falou do vovô marombeiro, não é isso, você não vai. Inclusive para as mulheres que têm essa preocupação, nossa, eu não quero ficar muito forte, fique tranquila, ficar forte é difícil pra caramba. Exato. Tem gente aí que tá perdendo saúde usando anabolizante para tentar ficar forte. Você não vai ficar excessivamente forte por causa disso, mas você em algumas semanas já vai ver uma diferença de força. Você já vai ver uma diferença de força, uma diferença até de funcionalidade, e isso pode ser aí o início para o seu ciclo virtuoso. Lembrando que a outra dica eu já dei no meio desse episódio: não deixe de entrar no grupo do WhatsApp da Outlive, comentário fixado aqui. É um grupo, realmente uma comunidade, a gente quer se ajudar e a gente quer criar esse grupo de pessoas que está preocupada com a saúde. Perfeito. Du, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Jorge. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Assim você fica por dentro de tudo aquilo que a gente traz no nosso canal e também permite que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade e de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Como o Eduardo falou, você também pode se inscrever no nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui, tanto na nossa descrição do vídeo como nos nossos comentários, para fazer parte dessa nossa comunidade, que a intenção é justamente tentar juntar pessoas com os mesmos objetivos para que elas se ajudem e, logicamente, tenham ainda mais acesso à informação. Como a gente já falou, conhecimento é poder, mas ele só é poder quando ele é aplicado também. Você também pode aproveitar, nos acompanhar e nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.